Ok, estamos dando sequência a essa nossa proposta de buscar entender o que é o campo psi-quântico que nós colocamos aqui. Hoje, a proposta é indicar como que essa ideia de campo psi, ela se encaixa num pressuposto mais amplo, que é um pressuposto monista que nós denominamos de noolismo, né? Ou mentalismo, como alguns autores da mesma área usam. O que eu procuro realmente destacar aqui, como mais evidência, é o texto, que nos leva à ideia de constituição da mente como um princípio universal, e vou trazer isso a algumas imagens que nos possibilita facilitar o entendimento dessa descrição desse campo e disso que nós estamos querendo colocar aqui. Bom, o que vocês estão vendo aí de início é realmente uma tela em branco, propositalmente colocada em branco, porque a partir dessa tela eu estou querendo significar a ideia de vazio. Quando nós falamos de mente com M maiúsculo, ou de uma realidade absoluta mais ampla, o que, tudo que a gente pode imaginar a partir disto é apenas uma forma mental de organização de nossas ideias. Mas antes de qualquer existência, nós temos que imaginar esse vazio, essa realidade pré-existente, que é um não lugar e um não tempo, que a gente chama aqui de além espaço-tempo. Essa ideia de não existência, este pano de fundo sem limites, é talvez aquilo que a gente possa denominar de uma eternidade, uma realidade absoluta, e que nós vamos então traduzir como a ideia de mente, M com M maiúsculo. Ou seja, tudo é mente. A totalidade é uma mente. E daí o termo nous, do grego, que quer dizer, resgatando lá do grego essa ideia de noolismo, que nous é a realidade primeira, a realidade original e não criada. É a origem de tudo que existe. Daí, a mente é existente em si mesma. Então, por isso, essa representação de de um vazio, de uma tela em branco, de um nada. É claro que isso é uma representação, fica difícil para a nossa mente arcar com essa representação, esse vazio. Por isso, nós traçamos um símbolo qualquer que venha traduzir isso. Eu coloquei aqui na forma de uma circunferência, ou coisa parecida, poderia ser um outro símbolo, é bem simples, mas a mente humana não consegue abarcar a totalidade infinita e atemporal. A nossa mente não consegue abarcar isso, principalmente usando os meios, os recursos que nós estamos trabalhando aqui, que é o recurso da linguagem, do conceito. Então, nós criamos esse limite, né, para deixar a ideia de que existe uma totalidade, mas ela se encaixa nesse limite, ainda que nós traçamos isso como uma ideia apenas colocada ali dentro desse espaço. É, é, é a limitação da mente, da nossa mente é, conceitual. Mas nós precisamos dela para representar, para simbolizar. Esta que é, por isso a gente coloca essa circunferência. Porém, lembrando mais uma vez que a mente é existente em si mesma. Porém, ela é descrita e pensada pela nossa mente restrita. Daí, criamos essa representação. E essa representação ainda não é suficiente. Ela deixa ainda tudo sem uma expressão daquilo que a gente quer dizer. Então, nós colocamos em cima a letra M de mente, para traduzir essa ideia, e o símbolo do infinito, para falar da mente infinita. Aí nós criamos a primeira representação. A nossa mente, derivada da mente mais ampla, cria uma primeira representação,
E para não perder a originalidade infinita da mente, então, nessa tentativa de expressar a sua dimensão real, que é uma dimensão além espaço-tempo, nós representamos esse símbolo infinito. Obviamente poderia ser outro símbolo, mas parece que esse símbolo dá conta daquilo que a gente quer dizer. Então, aqui nós buscamos o signo, né? Nós buscamos o significado, o sentido, que é a base primordial da espiritualidade. Lembrando que espiritualidade é um despertar humano para a busca de sentido, para a busca de significado. E aí nós caímos num lugar de representação mediado pelo símbolo, pela linguagem, que é o que nós estamos fazendo aqui. A mente que inicia essa representação, ela é tão individual quanto também coletiva. E nós estamos, então, numa tentativa quase que desesperada de fazer representar, né? De fazer representar essa ideia. Porque é assim que nós conseguimos nos colocar, nos comunicar. Isto não é pouca coisa, como eventualmente pode parecer, né? O ser por trás desta representação está em busca de si mesmo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, ao estabelecer essa representação, esse M infinito, que está colocado aí, e essa circunferência, nós iniciamos um caminho que poderia responder nossa tentativa mais profunda de abarcar a realidade mais ampla, a realidade absoluta. Porém, caímos numa armadilha, uma armadilha cultural, social, que acaba por limitar a percepção atemporal da realidade. Então, nós queremos entender uma realidade mais ampla, mas acabamos limitando essa representação. Então, as categorias criadas com a linguagem, que é o que nós estamos fazendo aqui, as categorias criadas com a linguagem, filtram o acesso consciente a essa realidade. Talvez só mesmo numa meditação transcendental mais ampla que a gente poderia, né, que os místicos, pelo menos assim colocados, que colocam acessar essa realidade mais ampla. Mas aqui nós usamos a linguagem, né? Bergson diz que precisamos nos libertar da linguagem, dos conceitos, das representações, para estar no nascedouro da consciência, para chegar nessa realidade. E, no entanto, nós aqui já perdemos essa possibilidade nesse momento que a gente está falando. Mas não é impossível dentro de uma proposta mais ampla que possa abarcar, né, a vivência da realidade de uma maneira associada à meditação, por exemplo. Então, a mente já está aqui. Caso contrário, não existiria esse momento, essa descoberta, né? Tirar a coberta, aquilo que está encobrindo essa tentativa. Então, a mente está aqui. É esse aqui agora nós existimos nele. A mente que percebe a si mesma, então essa mente que percebe a si mesma, que faz esse movimento, que faz essa pergunta nesse instante, já está a priori existindo no interior da mente mais ampla. Então, essa que é a nossa constatação. Ela deriva dela e constitui uma manifestação que vê a si mesma. Esta manifestação experimenta a si mesma. De que forma? Como que eu posso falar dessa manifestação da mente? Experimenta a si mesma com aquilo que nós estamos fazendo nesse momento, com ideias, com sentimentos, emoções, pensamentos, insights, etc. Então, essa mente, nossa, é, é o, é o espelho, pequeno reflexo de uma mente mais ampla que nós tentamos descobrir. A esse conjunto integrado e coletivo de processos que emergem e submergem de um vazio sem limites, que é o sumidouro da mente, denominamos de psiquismo, ou simplesmente psi. É um psi coletivo, um psi amplo, constituindo ou constituído na forma de processos espaço-tempo. Nós vamos depois traduzir melhor essa expressão processo espaço-tempo. Então, é uma espécie
essa mente é uma espécie de alma coletiva, ela não é individual em princípio, é uma espécie de alma coletiva que se faz representar a partir da mente e que se manifesta, então, como campo psiquântico. Daí, nós colocamos ali M infinito, é, resultando dali o campo psiquântico. Então, na nossa representação, é uma circunferência menor dentro da mente infinita. O campo psiquântico é essa representação contida nessa mente. É de onde então vem a ideia, repetindo aqui, né? O pensamento, o sentimento, os processos, né? E principalmente a sensação de existência. Então, nasce agora a mente eu, o primeiro nível de separatividade. Aqui nasce a mente eu. Imagina que nessa representação existem infinitos pontos e esses pontos que estão colocados aí, eles cada ponto desse é uma pequena mente eu colocada, constituindo esse psiquismo coletivo, né, que vai além dos seres humanos, inclusive, né, bem além deles. Então, eu percebo-me existindo. Eu posso dizer que eu existo a partir disso, e na meditação é muito interessante a gente ter essa vivência. Ainda sem forma, porém, com um primeiro senso de separação, de individualidade, de perda do paraíso, que Pierre Vai vai chamar a perda do paraíso, né? O paraíso perdido, né? Nós perdemos desse paraíso, mas aqui estamos nós. Esse eu ainda sem forma, como uma nuvem espalhada, olha só, esse eu ainda sem forma, como uma nuvem espalhada no espaço da existência infinita, pertence a um imenso campo do psiquismo universal. Esse eu está colocado ali. Ele continua sendo constituído, esse eu continua sendo remodelado a partir de cada psiquismo individual. E cada psiquismo individual vai constituir, então, essa mente eu, como nós falamos, é a primeira sensação de separatividade. Nós precisamos dela para estarmos aqui tentando nos colocar, nos entender, nos compreender. Então, existimos enquanto mente eu no campo psi, onde tudo, porém, tudo está interconectado. Esse campo psi contém simultaneamente todas as formas potenciais de ideia, realidade, racionalidade, emoções, sentimentos, insights. É interessante estar atento a isso, né? Porque essas formas são potenciais, são grandes potenciais que estão colocados ali simultaneamente e nós participamos dele. Então, tudo se interliga, tudo está interligado nesse modelo. É, no entanto, nós temos uma sensação de pertencer ao mundo físico, que parece mais concreto. Nós vamos ver mais adiante, mais à frente na física, que esse mundo físico ele não é provavelmente tão concreto assim quanto possa parecer. A própria física quântica traz isso não tem nada de místico nisso. É bem físico mesmo, é bem da natureza das coisas. Mas nós vamos chegar lá. Então, nós temos o campo físico, que nós vamos trazer agora a sua representação. Mas ainda falando do campo psi, nós temos vários níveis de inconscientes que são colocados, diversos níveis de inconsciente representados nesse campo, que são os diversos, o inconsciente coletivo, inconsciente cósmico, inconsciente individual. Nós vamos ter oportunidade de voltar a falar dele. Então, tudo isso está contido nesse campo apenas para trazer um preâmbulo do que nós vamos abordar ainda. Então, é como se esse inconsciente é como se fosse um oceano. E nas profundezas desse oceano existem vibrações diversas, movimentos diversos, e essas vibrações acabam aparecendo na superfície. Então a gente só tem a noção, só vê a superfície, mas de onde vem aquele movimento das ondas desse oceano, essas vibrações, elas vêm de um, de um ponto interno e manifesta-se na forma de onda.
Todo o resto desconhecido é inconsciente. Daí a ideia, né? Então, tem um campo psiquântico universal, e aí eu começo, então, a preencher esse campo com aquilo que nós representamos é, na interligação de todos os seres constituintes desse campo. Tudo aquilo que se interliga, daí a ideia de uma rede, né, que está interligada, e que nós pertencemos a ela, nós não estamos separados dessa rede, né, nós não estamos isolados dela, nós estamos nesse movimento que essa simbologia simples colocada aí, mas tenta traduzir. E mudando um pouco mais, esse campo psi, ele imprime a sua expressão no mundo da vida. Então, nós constatamos a sua existência como sendo um campo físico, que nasce e se desenvolve a partir também da mente. Então, observa que agora surge uma terceira circunferência, nós temos a mente infinita, né, como uma representação, mas o ideal seria que ela fosse toda aberta, isso aqui, né, mas é apenas a nossa tentativa de representar isso. O campo psi, nessa segunda circunferência, e aqui internamente o campo φ, que é o campo físico de matéria e energia, assim, a matéria e energia que nós lidamos com ela, né? Então, o mundo físico se materializa, de certa maneira, naquilo que nós chamamos de matéria e energia. Também, digamos que ele vem, de alguma maneira, do nada. Daí a ideia de vazio quântico, que a física quântica trabalha hoje muito com esse conceito. Então, a matéria emerge e submerge nesse vazio quântico, que a física, então, repetindo, admite existir. O campo físico está no interior do campo psi e dele deriva, interagindo com esse campo. Então, existe uma interação entre esses campos, ou seja, entre o psiquismo e o corpo físico. É claro que isso é muito conhecido hoje, né? Uma pessoa tem mais saúde ou menos saúde ou mais doenças, dependendo muito do estado psíquico que ela vai é, lidando e construindo com ele. A gente sabe, isso é plenamente conhecido hoje na medicina, na psicologia, etc. Então, o físico é, sofre interferência do psíquico e também interfere no nosso psiquismo. Então, está tudo interligado de alguma maneira. Então, assim como temos um corpo físico, né, o que é mais interessante também observar, o nosso corpo físico ele é provisório, é temporário, nós trocamos energia, matéria com esse campo, né, através do nosso corpo, dos alimentos, por exemplo, do ar que respiramos e daquilo que expelimos, que jogamos para fora. Nossas células mudam continuamente, é, nascem novas células no nosso corpo e são descartadas uma grande quantidade de matéria, então nós trocamos energia, matéria com o campo físico. Daí, esse que é o campo físico que nós lidamos com ele. Da mesma forma, o campo do psiquismo também existe numa troca constante de psiquismo com todos os seres, né? Basta entrar num ambiente e que a gente verifica como que aquele ambiente, se ele tiver, por exemplo, mais tóxico, mais denso, mais pesado, com uma baixa vibração, digamos assim, como que aquele ambiente vai interferir na gente. E como que a gente interfere também no ambiente. Nós trocamos essa moeda do psiquismo o tempo todo com todos os demais seres. Então, está tudo interligado. Estamos todos, né, nesse movimento e nesse processo de transformação. Não apenas, né, lembrando que não é só o gênero humano, mas todos os seres, toda a natureza de uma maneira geral. Então, somos todos manifestações em níveis diversos da mente universal. Este é o princípio do monismo no holista. Então, nosso psiquismo movimenta-se no campo psi. E esse último slide vai tentar fazer essa representação, né? Nós estamos a mente, eu coloquei até aqui um pouco um contorno pouco definido para lembrar que essa aqui a mente é infinita, ela não tem um espaço que a contenha, mas dentro dela nós temos
a circunferência do campo psi e depois o campo phi, que é o campo físico. Então, nosso psiquismo movimenta-se no campo psi, em interação com o que surge nesse campo. Ao interagir com a matéria, como que essa interação se dá, né, no nosso, individualmente? Através do nosso cérebro, né? O cérebro, ele a interação mente-cérebro se dá nesse espaço. Então, nessa interação emerge o que nós chamamos de mente-ego. E eu vou falar um pouco aqui desse aspecto, mas nós poderemos ter outros momentos para trazer isso de maneira mais clara, né? Lembrando, então, a mente-ego, ela não existe em si mesma. Ela surge como resposta ao meio. Como assim? Né? Sempre que o que eu estou fazendo agora, que é provocar essas ideias, é a mente-ego é, traduzindo, né, as minhas ideias e provocando uma resposta em cada um que pensa nela. Isso em termos de ideia, mas poderia ser alguma coisa mais densa, mais pesada, por exemplo, você vê alguma coisa e tem um sentimento bom ou um sentimento ruim, positivo ou negativo, é a mente-ego, é sempre uma resposta. Nós chamamos isso de mente-ego. Talvez você tenha uma raiva, tenha um medo, tenha uma ansiedade, ou mesmo uma alegria, ali é a mente, nós chamamos de mente-ego. Mas isso não está pronto, isso não existe, simplesmente um movimento do psiquismo da ideia de concretude, mas é uma mudança constante. Então, ela se manifesta na interação mente-cérebro através dos nossos neurônios, potencial de ação e o processo nas sinapses cerebrais. Então, aqui nós queríamos, ao contrário do que a grande parte da neurociência hoje tem falado, mas não é toda, né? Todos os neurocientistas, uma parte deles, fala que a mente é um produto do cérebro. Nós falamos o contrário. A mente é que aciona o cérebro. E aqui, a mente-ego é resposta, é reação, ela é passiva. E, em essência, não existe, a não ser como reação ao que ele provoca. Por isso, é uma espécie de ilusão, o budismo vai dizer que essa mente é uma ilusão. A gente tem que sentir que ela existe em si mesma, não existe. O budismo, mas também a própria filosofia também, ela vai é, enxergar isso em um determinado momento. Eu vou ter oportunidade de voltar a colocar isso mais à frente, porque eu acho esses aspectos muito importantes para a gente entender como que o nosso psiquismo atua dentro desse campo psíquico. O desenho, voltando agora para a figura, observa que é, existe uma espiral saindo do centro do campo φ. Ela está movimentando até um espaço maior, ampliando, né? Vai ampliando até quase chegar no campo, no limite do campo φ, que é já uma assíntota com a, 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 a mente finita. A assíntota é uma curva que chega próximo de outra, mas nunca encosta nela. Aproxima, 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 mas nunca encosta. Então, o nosso psiquismo aproxima-se da mente máxima. Nós estamos ali nesse campo psi, individualmente, coletivamente, mas individualmente nós estamos aqui, mas nós nunca tocamos a mente, né? Alguém vai falar, nós, aquela representação da Capela Sistina, o dedo, né, o dedo do homem não toca o dedo de Deus, né? Aproxima. É uma simbologia interessante. Aqui nós estamos na assíntota. Chegamos, mas não tocamos. É essa mente. É, então, nessa figura, então, está representada a dinâmica mente-ego, né? Mente-eu. O que é a mente-eu? A mente-eu é essa totalidade do psiquismo. Porém, é, em função das nossas representações, em função daquilo que constitui o nosso corpo, o nosso sistema cerebral, nós temos a mente-ego, ela é importante, ela está aí, não estamos negando, mas ela é uma ilusão falar desse eu-ego, né? Ele não existe, é sempre resposta. Então, a mente-ego, ela, ela
ela está dentro desse espaço como movimento apenas. E quanto mais mente-ego nós temos no nosso psiquismo, né, quanto mais nós estamos envolvidos com o aspecto da própria representação do mundo físico, menos nós temos espaço para a mente eu. Né? Observe nessa figura, que ou a gente está muito envolvido com o mundo de matéria e energia, muito próximo dele de diversas maneiras, mas a gente pode ir ampliando esse conceito e ampliando mais a mente eu. A mente eu é aquele aspecto do psiquismo que observa, que vê, que tem a visão do que se passa. Ela é mais ampla e é a verdadeira natureza, né? Que chama no budismo de a natureza búdica, né? A mente eu é mais presente no ser quanto mais próximo nós estamos ou conseguimos estar dessa mente infinita da mente pura. Olha o ponto A aqui, né? Talvez a gente pode estar mais aqui, talvez a gente está mais ali envolvido com o mundo da matéria e energia, sem nenhum julgamento de mérito nisso, mas apenas para constatar. À medida que o ser se identifica com o campo físico, ele está mais envolvido com aspectos da mente e ego, né? Daí é o que nós estamos percebendo. Bom, isso é uma questão que nós vamos ter oportunidade de lidar mais à frente. Mas é só para perceber que o campo psi, nós estamos aqui envolvidos num movimento contínuo, individualmente, mas sempre refletindo um, um contexto mais amplo, que é o contexto do campo como um todo. Bom, vamos parar por aqui, mas nós vamos ter oportunidade de trabalhar melhor essa questão que eu creio que deve ter ficado um pouco confusa nesse final, até porque a proposta é só introduzir mesmo essa ideia. Ok? E vamos até um próximo vídeo.